lá começar então. Em relação à amamentação e utilização de meios de contraste, assinale a alternativa correta, pessoal, correta, tá? Deve-se suspender a amamentação de 12 a 24 horas após a injeção do contraste. B. A amamentação deve ser suspensa por 48 horas após a injeção do meio de contraste. C. A injeção de contraste é contraindicação absoluta em lactantes. D. Gadolínio pode ser injetado em lactantes, mas contrastes à base de iodo são contraindicados. E a letra E. Não há necessidade de suspender a amamentação após a injeção de contraste. Vamos lá, vou dar para vocês aí alguns segundos, tá? Vamos lá, tempo esgotado, tá certo? Então, o que é que ele quer saber nesse tema, né? É sobre a amamentação e a injeção do meio de contraste. O técnico chegou para você, doutor, a paciente está amamentando. Ela vai fazer uma ressonância magnética de crânio e vai precisar injetar o contraste. A gente pode injetar o contraste? Tem que suspender? O que é que tem que fazer? Pois bem, a resposta correta é: não há necessidade de suspender a amamentação após a injeção de contraste, tá certo? Vamos analisar cada um dos itens. Deve-se suspender a amamentação de 12 a 24 horas após? Não há necessidade. O que é que eu posso dizer para vocês quanto a esse tema, né? Quanto a esse item de você retirar o leite materno após a injeção do contraste? Você pode usar o bom senso e, caso a paciente, caso a lactante esteja ansiosa em relação à injeção do meio de contraste e amamentar seu filho após, você realmente pode indicar: olha, a senhora pode retirar o leite nas próximas 12 a 24 horas. Mas isso é em caso de ansiedade, tá? Usando o bom senso. Porque na literatura, não existe nenhum artigo sequer que diga que que você tenha que suspender a amamentação, tá? Não há necessidade de suspender, porque tanto o iodo como o gadolínio, eles são eliminados numa quantidade muito, muito, muito baixa no leite materno e não geraria qualquer problema para o bebê, tá certo? Então, as outras também estão erradas, né? A injeção não é contraindicada em pacientes lactantes, tá certo? E também não há diferença em relação ao gadolínio e ao contraste à base de iodo, tá? Então, guardem na memória. Não há necessidade de suspender a amamentação após a injeção do meio de contraste. Aí a resposta é correta. Vamos para a segunda. Um paciente do sexo masculino tem 62 anos. Ele realizou um procedimento de clipagem de aneurisma cerebral em 1994, tá? Tava lá, Copa do Mundo, Brasil ganhou, o paciente infelizmente rompeu o aneurisma, não sei, teve que tratar por conta da emoção e aí clipou o aneurisma em 1994. Você é o radiologista responsável pela ressonância no turno, tá? E o técnico pergunta se ele pode realizar uma ressonância magnética de face, que foi solicitada pelo otorrino, para avaliar uma massa nasocinusal. Qual é a sua conduta? A. Permitir a realização do exame, pois a ressonância é de face e não do crânio. Letra B. Permitir a realização do exame, pois clipes de aneurismas cerebrais são seguros depois de 1990. Não é possível conduzir o caso sem saber o material do clipe. Letra D. Suspender a realização do exame, pois clipes de aneurisma colocados antes de 1995 são ferromagnéticos e absolutamente contraindicados. E a letra E, se o clipe for de aço inox 177pH e 405, o exame é permitido, vocês têm
15 segundos. Tempo esgotado, pessoal. Vamos discutir a questão? Pois bem, olha, eu coloquei aqui, eu elaborei essa questão porque é algo que pode muito bem acontecer, né, com vocês, quando vocês estiverem aí trabalhando e tudo, o técnico pode perguntar para você, chega um paciente, até frequente chegar um paciente com um clipe de aneurisma, né? Muitas vezes nem se sabe se foi realmente um clipe que foi colocado, se foi mola, né? Enfim, mas o ponto da questão é, ele vai poder fazer a ressonância de face tendo colocado esse clipe antes de 1994? Pois bem, a resposta correta é a letra D, tá? Você não pode deixar esse paciente fazer o exame. Você vai suspender a realização do exame, porque clipes de aneurisma antes de 1995, praticamente em sua totalidade, são fortemente ferromagnéticos, tá? E é contraindicação absoluta a realização de ressonância. Se a gente for discutir os outros itens, bom, permitir a realização do exame porque é uma ressonância de face e não de crânio. Não. A ressonância, independente de onde seja, né, o clipe vai ter o risco, porque ele é fortemente ferromagnético. Antes de 1995, praticamente todos são. Depois dessa data, não, né? Boa parte deles pode ser feita, dependendo do material também. Permitir a realização do exame, pois clipes são seguros após 1990? Não. Infelizmente, o ideal é a gente saber essa data de 1995, né? Porque se foi antes disso e foi clipagem realmente, a gente vai contraindicar. Não é possível conduzir o caso sem saber o material do clipe? É possível sim conduzir o caso, tá? Mesmo sem a gente saber o material do clipe, a gente sabe que, como foi antes de 95, ele é fortemente ferromagnético e não deve ser permitido que seja feita a ressonância. Se o clipe for de aço inox, 17,7 pH e 405, o exame é permitido? Não, na verdade está falso. Esses clipes aqui, eles são contraindicados, tá certo, pessoal? Então a resposta é isso aí. A gente não pode deixar ele fazer, porque o clipe é antes dessa data. Próxima questão. Uma paciente de 36 anos do sexo feminino está no terceiro trimestre de gestação. Ela sofre um acidente automobilístico e apresenta dor pélvica. Eles optaram, né, por realizar uma radiografia da bacia, porque ela estava com dor pélvica, né, e eles queriam avaliar melhor se tinha fratura, enfim, que está aqui abaixo. Sobre esta situação, assinale a alternativa correta. Eu vou ler os itens e depois vou voltar aqui para a imagem, tá? Então, resumindo, é um gestante do terceiro trimestre, sofreu um acidente automobilístico, está com dor pélvica. Fizeram um raio-x da bacia. As opções, o que é correto? Existe uma fratura do pubis à esquerda, explicando a dor pélvica da paciente. B. A radiografia foi bem indicada, pois o benefício de se detectar uma fratura supera os riscos da radiação para o feto. C. O exame foi mal indicado, pois o risco da radiação para o feto é elevado. Letra D. O ideal seria uma tomografia computadorizada da bacia, pois não restariam dúvidas sobre fratura. E a letra E, a dose de radiação recebida foi em torno de 30 miligraus, não acarretando riscos para o feto. Eu vou voltar aqui para a imagem e aí vou dar 15 segundos para vocês responderem. Ok? Tempo esgotado. Então vamos ver aqui. A resposta correta, pessoal, é a letra B.
A radiografia foi bem indicada, pois o benefício de se detectar uma fratura supera os riscos da radiação para o feto. Vamos analisar então cada item. Existe uma fratura do púbis à esquerda, explicando a dor pélvica da paciente. Bom, se a gente aproximar aqui, né, e der um zoom na imagem, vocês vão notar uma certa, talvez uma certa irregularidade, né, uma esclerose e até um alargamento, né, da sínfise púbica, talvez aqui com umas pequenas densidades, umas opacidades aqui, mas eu não vejo definitivamente assim uma interrupção cortical, né? Na verdade, nessa radiografia, esse alargamento aí da sínfise púbica, ela foi simplesmente dado como sendo próprio da gestação, né? Mulheres grávidas, como elas têm uma grande hidratação, né, do tecido conjuntivo, né? Então você pode ter esse alargamento, né, essa separação aí da sínfise púbica, assim como acontece com outras regiões, outras articulações, tá certo? Então, de fato, não teve fratura, isso é um alargamento da sínfise próprio do status gravídico, tá? Nessa mesma radiografia, é interessante perceber que a gente consegue até ver o crânio, né? O crânio aqui do bebê, né? Está em apresentação cefálica, né? E assim, o raio-x é interessante que ele não mostrou fraturas, né? A gente não vê fraturas, né? Ele, de certa forma, ele até consegue descartar. Vamos analisar os outros itens, então. Então, não tem fratura do púbis, o exame foi mal indicado porque o risco da radiação para o feto é elevado. Olha, nesse caso, o benefício de você fazer a radiografia supera o risco de radiação, porque a criança ela já está quase que a termo praticamente, né, ou a termo já, ela já é do terceiro trimestre, então o risco da radiação para o bebê nessa época, ainda mais numa radiografia simples, né, é baixo, tá certo, pessoal? Então, está incorreto esse item. O ideal seria uma tomografia computadorizada, pois não restariam dúvidas sobre fratura? Não. Aí sim, na tomografia computadorizada, né, a dose de radiação ela é muitas vezes maior do que uma radiografia simples, então não estaria indicado uma tomografia para esse caso, porque não precisa, né? A radiografia simples, ela conseguiu tirar a dúvida se havia ou não fratura da bacia da paciente. E por fim, a dose de radiação recebida foi em torno de 30 miligrays, não acarretando riscos para o feto. Pois bem, a primeira parte da frase está incorreta, tá? Porque 30 miligrays, na verdade, é uma dose bem mais elevada, é uma dose, por exemplo, que você faz na tomografia de abdômen, tá? Então, a radiação aqui no caso realmente não leva a um risco substancial, por conta de tudo que a gente falou, mas a dose aqui está muito mais elevada, tá, pessoal? Então, a radiografia foi bem indicada e descartou fratura. Próxima. Qual dos seguintes devices é contraindicação absoluta para a realização de ressonância magnética? Dispositivo intrauterino, stent biliar, stent coronariano, acesso venoso central do tipo Portocat ou um fio guia intravascular? Vou dar 15 segundos para vocês. Tempo esgotado. Vamos lá. Então, pessoal, qual desses é contraindicação absoluta para ressonância magnética? O paciente tem um desses devices, qual que ele não pode entrar de jeito nenhum na sala de ressonância? É o fio guia intravascular, né? Inclusive, se você lauda a ressonância, eu já acompanho algum staff que lauda a ressonância, enfim, você frequentemente a gente vai ver, né, uma paciente com DIU na ressonância de pelve, às vezes a gente vê estente biliar, né,
pode até ter o estente coronário não é muito comum, né, o paciente ter, e nem por isso ele vai deixar de fazer ressonância magnética. E o próprio acesso venoso central, do tipo ortoquete, a gente sempre vê, e não é contraindicação absoluta para realização de ressonância magnética. Já o fio guia intravascular, caso fique lá o fio guia, por qualquer motivo que seja, né, o material ele é contraindicado, né? O material metálico ele é contraindicado nesse caso aí para realização de ressonância magnética. Então, todos os outros são possíveis, tá? Mantenham isso aí na mente. O DIU, o estente biliar, o estente coronariano e o portoquete, todos podem fazer ressonância, mas o fio guia intravascular não. Quinta questão. Sabe-se que pacientes com a taxa de filtração glomerular abaixo de 30 estão sob maior risco de desenvolver a fibrose sistêmica nefrogênica com o uso de gadolínio. Caso seja indispensável a infusão de gadolínio, nesse caso, né, qual das seguintes medidas pode ser dispensada? Muito bem, eu tenho um paciente que tem insuficiência renal, doença renal crônica, taxa de filtração glomerular abaixo de 30. Ele está numa situação qualquer que seja que é indispensável a infusão do contraste, do gadolínio, tá? O que é que eu posso dispensar desses itens? Vamos lá. Letra A. Adequada hidratação antes do exame. B. Administração de uma dose máxima de 0,1 milimol por quilo. Assinatura de termo de consentimento. D. Caso o paciente seja dialítico, realizar o exame logo antes da sessão de diálise. E a administração de diurético após o exame. 15 segundos. Pois bem, tempo esgotado. A resposta é a administração de diurético após o exame, né? Essa conduta, ela pode ser dispensada, né? Não deve ser realizado, não deve ser feita a, a- uma dose de diurético, imaginando que o paciente tem que ter a diurese para filtrar, enfim. Na verdade, isso não, isso é um mito, né? Por vezes algumas pessoas que desconhecem a situação podem difundir, né, eventualmente. Mas quanto aos outros itens, pessoal, essa questão é extremamente importante, porque vocês têm que manter em mente que pacientes com insuficiência renal aguda, crônica, que tem uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30, eles não devem realizar exames com contraste à base de gadolínio, tá certo? Por conta justamente do risco principal aí de fibrose sistêmica nefrogênica, que é uma doença até não muito bem conhecida, mas basicamente seria por liberação de íons, né, do meio de contraste à base de gadolínio, e esses íons acabariam gerando um processo inflamatório e fibrótico nas estruturas, né, no nosso organismo, sabidamente aí na pele, né, nas dobras, enfim, é uma condição que não tem tratamento, né, ela é irreversível, tá? Então, o primeiro ponto é esse, não se deve fazer. E o segundo ponto é, caso algum dia vocês estejam numa situação que seja necessário por qualquer motivo a injeção, mesmo nesses pacientes, por favor, sigam esses passos, né? O paciente tem que ter uma hidratação adequada, é o primeiro ponto. Obviamente, uma hidratação que não vá sobrecarregá-lo ao ponto de ele ter um edema pulmonar, né? Porque, enfim, ele já tem uma disfunção renal. A dose máxima que deve ser administrada é essa, de 0,1 milimol por quilo, tá? Não pode passar dessa dose. Obrigatório, pessoal, assinar um termo de consentimento sabendo dos riscos da injeção de gadolínio numa situação como essa. E caso o paciente seja dialítico, é preferível que você faça logo antes da sessão de diálise, né? Para filtragem, né? Do meio de contraste, tá certo? O diurético, então, ele pode ser dispensado, pode não, deve, né?
Próxima questão. Sobre as contraindicações da ressonância magnética, assinale a alternativa incorreta. Próteses valvares cardíacas, mesmo as metálicas, só podem ser realizadas na de 1,5 Tesla. Realizar somente na de 1,5 Tesla. Projéteis ou rastilhos metálicos por ferimento de arma de fogo depende da localização, deve-se avaliar com radiografias antes. C. É necessária a remoção de piercings, que deve ser feita pelo próprio paciente. D. Sonda gastrointestinal com ponta metálica não precisa ser removida, mesmo em ressonância de abdômen superior. E marca-passo cardíaco é contraindicação absoluta. Lembrando, ele quer o item incorreto. Vou dar 15 segundos para vocês. Tempo esgotado, tá, pessoal? Então vamos analisar aqui. Ele quer saber qual o item incorreto sobre as contraindicações da ressonância magnética, tá? A resposta incorreta é essa aqui. Sonda gastrointestinal com ponta metálica não precisa ser removida, mesmo em RM de abdômen superior. Errado. Na verdade, as sondas digestivas, né, com pontas metálicas, elas precisam sim ser removidas no caso do paciente ser submetido à ressonância magnética. Os outros itens estão corretos, tá? Então, só para a gente fixar, próteses valvares cardíacas, mesmo as metálicas, você deve realizar somente no aparelho de 1,5 Tesla, tá certo? Não pode fazer no de 3, não é recomendado fazer no de 3 Tesla. Projéteis ou rastilhos metálicos por ferimento de arma de fogo, relativamente frequente, a gente se encontra diante de uma situação como essa, o técnico vem perguntar para a gente, doutor, pode fazer essa ressonância magnética, mas o paciente tem um projétil ali na axila, né? Então, o que tem que ser feito? Faz a radiografia, caso seja necessário, se a radiografia não, se ela não tirar a nossa dúvida, faz ali um ultrassom, que seja para ver se o projétil ou o fragmento está próximo de estruturas nobres, né? Está próximo de estruturas neurovasculares, que eventualmente poderiam sofrer algum dano durante o procedimento da ressonância magnética. E é importante sempre que o paciente esteja ativo, que ele esteja acordado numa situação como essa, porque se ele estiver sedado, como é que ele vai sentir um aquecimento, sentir uma dor, um desconforto e vai avisar o técnico, né? Então, esse é um ponto importante. A remoção de piercings, obviamente, é necessária, quem faz a remoção é o paciente, tá certo? E marca-passo cardíaco é sim contraindicação absoluta, né? Não deve fazer ressonância magnética, tá, pessoal? Próxima. Em caso de reação aguda pelo meio de contraste iodado, o paciente apresentou dessaturação, dispneia, broncoespasmo e estridor laríngeo. Qual das seguintes condutas é a menos indicada, tá? Proteção de via aérea, nebulização com beta-2 agonista, administração de antihistamínico, oxigênio em alto fluxo ou epinefrina intramuscular 1 para 1000, 0,5 ml na coxa. Vou dar 15 segundos para vocês. Ok, tempo esgotado. Bom, então imagine que você está lá na sala de laudo, um paciente foi injetado contraste, o paciente fez uma tomografia de abdômen, injetou contraste iodado,
Logo em seguida, depois de algum tempo, o paciente começou a ter falta de ar, começou a sibilar, o paciente começou a ter estridor laríngeo, fazendo um barulho, ele tentando respirar, não consegue. Você coloca o oxímetro de pulso, a saturação do paciente está 85%, e aí o técnico diz, doutor, e aí, o que que a gente vai fazer, afinal? E a técnica de enfermagem está lá do seu lado, né? E você é o médico responsável, é você que vai conduzir o caso. Pois bem, qual das condutas é a menos indicada? A menos indicada é a administração de antihistamínico, tá, pessoal? Por quê? Nesse caso, o paciente ele está numa reação grave, né? Uma reação ao meio de contraste, né? Pseudoalérgica, diga-se assim. E aí a gente vai administrar as seguintes medicações, né? A principal, né, que tem que estar na cabeça de vocês é a administração de epinefrina, né? A epinefrina, ela é que vai ter um efeito mais intenso, mais importante e mais rápido para resolver aquele problema, tá certo? A dose é justamente essa que pode ser feita. Um para 1.000, 0,5 ml pode ser feito na coxa mesmo, ou você pode até nebulizar a epinefrina, tá? E outros medicamentos de ordem secundária que você pode fazer, né? É a nebulização com beta-2 agonista, né? Para melhorar o broncoespasmo, os sibilos. Obviamente, se houver necessidade, né? Como no nosso caso, o paciente estava desaturando e tudo, talvez seja necessária uma proteção de via aérea, né? É interessante que você proteja a via aérea do paciente para evitar uma parada cardiorrespiratória e também oxigênio, né? Se o paciente está desaturando, ele precisa de oxigênio em alto fluxo, né? Você coloca um alto fluxo de oxigênio para poder manter a saturação, pelo menos aí acima de 90, 92%. A administração do antihistamínico, ela realmente é mais usada para profilaxia, né? Como a gente bem sabe. Mas não vai resolver o problema naquele momento, enfim. Você também pode administrar hidrocortisona, pode administrar metilprednisolona, né? Pode administrar corticoides também, mas nesse caso específico de reação grave, aguda grave, as medicações mais indicadas são essas aqui, as condutas, e o antihistamínico é o menos indicado, tá certo? Questão 8. Em linhas gerais, em linhas gerais, qual das seguintes situações a ressonância magnética é recomendada no aparelho de 1,5 Tesla, mas não no de 3 Tesla, tá? Gestação, letra A. Portador de válvula de DVP não programável, letra B. Letra C. Clipe de aneurisma cerebral de titânio puro. Letra D. Próteses penianas do tipo durafase e omnifase. Letra E. Implante otológico, implante coclear. Qual delas é recomendado que eu faça na de 1,5 Tesla, mas que eu evite na de 3 Tesla? 15 segundos para vocês. Ok, pessoal, tempo esgotado, né? Pois bem, vamos lá. A gestação, a mulher grávida, ela pode fazer a ressonância magnética tanto na de 1,5 como na de 3 Tesla, tá? Não é contraindicado. Certas vezes você vai ou fazer uma ressonância na própria gestante, ou vai fazer uma ressonância magnética fetal. Você pode fazer na de 1,5 ou 3 Tesla. O ideal é que não fique assim por longos períodos, né, por exemplo, mas pode fazer na de 1,5 e na de 3 Tesla, tá? Um portador de válvula de DVP do tipo não programável, ele pode fazer também na de 1,5 e na de 3 Tesla, tá? Se na questão ele dissesse assim, portador de válvula de DVP programável, tá? Aquela programável, pressão programável, né, que é chamada,
aí sim ele não deve fazer na de 3 Tesla. Não é recomendado se ela for por pressão programável. E nesse caso, depois que o paciente faz, o ideal é você fazer um reajuste, né? O técnico, ou enfim, tem que ser feito um reajuste na pressão, lá na válvula de pressão. Próteses penianas durafase e omnifase são totalmente contraindicadas, tá? Elas não podem ser feitas, né, nem na de 1,5 nem na de 3 Tesla, tá certo, pessoal? Então, é interessante que é, hoje talvez não sejam mais comuns, né? Mas é interessante que quando o paciente tenha a prótese peniana, ele saiba dizer o tipo, né? Ou enfim, é interessante vocês saberem essa informação de que esses tipos, que acredito que não sejam mais tão utilizados, ah, eles são contraindicados, né? Tanto na de 1,5 como na de 3 Tesla. Implantes otológicos também não devem fazer ressonância magnética, nem na de 1,5 nem na de 3 Tesla. Eu coloquei isso aqui em linhas gerais porque atualmente já estão sendo fabricados, né, alguns implantes que você consegue até colocar sem prejuízo, né, que você pode utilizar. Mas em linhas gerais, né, não é recomendado fazer nem na de 1,5 nem na de 3. Já o clipe de aneurisma cerebral de titânio puro, que é a nossa resposta correta, é justamente o que cabe no enunciado. Ele é recomendado ser feito no aparelho de 1,5 Tesla, tá certo? Mas não no de 3 Tesla, por conta do campo maior, tá bom? Lembrando lá na nossa questão inicial, né, do começo do quiz, clipes antes de 1995 são fortemente ferromagnéticos. Depois dessa data, são fracamente ferromagnéticos, e inclusive depois de 95, o titânio puro é um deles, e ele pode ser feito na ressonância magnética, mas é recomendado na de 1,5, tá? Nona, sobre o extravasamento do meio de contraste, assinale a alternativa incorreta, errada, tá? Ele quer errada. A. É recomendável que se eleve a extremidade acima do nível do coração. B. Deve ser colocado gelo ou compressa gelada por 15 a 30 minutos. C. Deve-se manter o paciente sob observação por 2 a 4 horas. D. Em casos de bolhas, alteração de perfusão ou de sensibilidade, é necessária consulta ao cirurgião. Letra E. Caso extravase acima de 10 ml, é essencial realizar Doppler do membro afetado. 15 segundos, pessoal. Ele quer a incorreta. Ok, tempo esgotado. Vamos lá. Então, uma questãozinha sobre extravasamento de contraste, que também é relativamente comum, né, na prática, né, pessoal? O técnico injetou e aí extravasou. Ele vai chegar para você, doutor, olha, o exame não vai ficar bom, o contraste extravasou, está um pouco inchado, o senhor não quer dar uma olhada lá para ver como é que está? O que que a gente deve fazer? E aí você, como médico radiologista do turno, é que vai conduzir, tá? Então, é recomendável que se eleve a extremidade acima do nível do coração? Sim, pessoal, é recomendável, tá? Por um efeito antigravitacional e tudo, recomenda-se que você mantenha o braço do paciente num nível mais elevado que o coração e apoiado, tá certo? Não é recomendado que fique para baixo, tá certo? O membro. Deve ser colocado gelo ou compressa gelada por 15 a 30 minutos? Sim, deve ser colocado sim, tá? É recomendado você colocar ou gelo ou compressa gelada por mais ou menos esse período aí, tanto para aliviar os sintomas, né, o edema, né, e a sensação da hipersensibilidade local que eventualmente o paciente possa ter, é indicado. Deve-se manter o paciente sob observação por 2 a 4 horas. Também é correto, tá? Por quê? Porque pode haver complicações depois do extravasamento do meio de contraste, tá bom? Lembrando que o extravasamento, ele é pior, né, quando são grandes volumes, né? Geralmente
você injeta mais, por exemplo, no exame com contraste iodado, né? E aí, se extravasar demais, tem um risco maior de ter justamente esses termos aqui da questão do item D, né? Porque se o contraste extravasar e houver bolhas, alteração perfusional ou de sensibilidade, às vezes o paciente faz até uma síndrome compartimental. Então, é essencial, nesse caso, a avaliação por um cirurgião, porque pode ser necessária uma abordagem nesse sentido, tá? Então, extravasou, coloca o membro pra, acima do nível do coração, coloca gelo, compressa gelada por meia hora, deixa o paciente de observação até 4 horas para ver como ele evolui, a sensibilidade do membro, a cor, os sintomas, a dor, se surgem bolhas no local, tá? Caso surja, chama o cirurgião de plantão. Se nada disso acontecer, pode ser liberado o paciente, tá? E o último item é justamente o incorreto. Caso extravase acima de 10 ml, é essencial realizar o Doppler do membro afetado. De maneira alguma, tá? Não é obrigatório você fazer o Doppler do membro, muito menos se extravasar 10 ml, tá, pessoal? Mas, caso haja complicações, realmente pode ser necessária a realização a posteriori de um estudo Doppler fluxométrico, para tomar uma conduta adicional, tá? Mas no momento da complicação, tem que chamar o cirurgião para ver se esse paciente não já tem que ser levado direto para um procedimento operatório, né? Depois você pode até avaliar se é necessário fazer ou não um Doppler. E por fim, a nossa 10ª e última questão. Assinale a alternativa incorreta sobre a segurança em radiologia. A. A medida de proteção renal mais eficaz contra a reação adversa pelo meio de contraste é a hidratação. B. Fixador ortopédico externo metálico não removível é contraindicação relativa para a realização de ressonância magnética. Item C. Caso o contraste iodado seja administrado em paciente grávida, é necessária a avaliação da função tireoidiana do feto na primeira semana. D. A infusão de contraste por meio de catéter central não é recomendada. E. Em casos selecionados de infusão central do meio de contraste por catéter central, são medidas que reduzem as complicações. Infundir com bomba injetor e fluxo de 2,5 ml por segundo e aquecer o contraste a 37 graus Celsius. Vamos lá, vou dar 20 segundos para vocês responderem essa questão. Tempo esgotado. Acho que eu dei até um pouco mais, né? Pois bem, vamos analisar os itens, pessoal. Ele quer novamente o item incorreto, tá? Sobre a segurança em radiologia. Então vamos lá. A medida de proteção renal mais eficaz contra a reação adversa é a hidratação? Sim, corretíssimo, tá, pessoal? Manter uma adequada hidratação é a medida de proteção renal mais eficaz. Aqueles outros, N-acetilcisteína, né? Ainda é controverso, de certa forma. Tem artigos que dizem uma coisa, tem artigos que dizem outra coisa, mas o fato é que o paciente deve estar bem hidratado, tá bom? Ah, o segundo item, fixador ortopédico externo metálico não removível é contraindicação relativa para a realização de ressonância magnética. Essa é a falsa, tá, pessoal? Porque não é uma contraindicação relativa, não, é uma contraindicação absoluta, tá? Se o paciente tem um fixador metálico externo que não pode ser removido, ele não pode entrar na sala de ressonância e fazer um exame de ressonância magnética, tá certo? Aquele material metálico ali, fixo ainda mais, que não pode ser retirado, ele é contraindicação absoluta, não é relativa. Os outros itens. Caso o contraste iodado seja administrado em grávida,
É necessária a avaliação da função tiroidiana do feto na primeira semana? Sim, tá, pessoal? É recomendado que seja avaliada a função fetal, ou, perdão, a função tireoidiana do bebê durante a primeira semana aí pós-parto, tá certo? Porque o contraste iodado há casos em que ele pode alterar a função tireoidiana e a produção hormonal, tá bom? Por conta do iodo, né? E item D, a infusão de contraste por meio de catéter central não é recomendada. Realmente, não é recomendada, né? A recomendação, como vocês devem saber, é infusão em acesso periférico, tá, pessoal? Mas aí você se pergunta, mas eu já vi o staff deixando injetar no acesso central, ou quando o paciente não tem acesso periférico, é um paciente muito consumido, ou um paciente que já foi muito puncionado, eu não tenho via periférica para infundir o contraste, e é importante infundir o contraste naquele caso. Aí realmente você deve usar o bom senso, e sempre, além do bom senso, você deve ah, pensar da seguinte forma: risco e benefício. O benefício para aquele paciente fazer aquele exame com contraste no acesso central, ele justifica, né, o benefício justifica aquele risco. Né? Às vezes é um paciente que tem TEP, tem a suspeita de TEP, digamos, e aí fez um Doppler, não foi inconclusivo, e eu tenho que saber se ele tem um TEP ou não tem, porque é grave, eu não sei se eu vou fazer o trombolítico, anticoagular, enfim, e ele tem um catéter central, sim, você pode usar o bom senso, existem alguns protocolos, né, que você pode fazer para evitar com que a infusão no catéter central seja menos ruim, né, digamos assim. Algumas dessas são colocar um fluxo de 2,5 ml por segundo, né, um fluxo que pode ser recomendado, em vez de um fluxo maior, e você pode também aquecer o contraste para torná-lo mais fluido, né? Diminuir a viscosidade do contraste. Mas eu vou frisar aqui, não é recomendado, tá? Infundir acesso central, mas caso seja necessário e o risco, ou melhor, e o benefício supere o risco, você pode fazer, mas com essas medidas aí de segurança, tá? Idealmente aquecer, reduzir o fluxo aí para 2,5, tá? Porque o contraste injetado no acesso central tem vários problemas que podem acontecer, né? Você pode ter embolização, né? Você pode ter embolia do catéter por conta do fluxo. Você pode ter deslocamento do catéter com lesão de uma estrutura vascular. Por isso que outros pontos interessantes aí é você saber fazer uma avaliação para ver exatamente onde é que está aquele catéter, né? Se ele está num canto seguro, tá certo? Enfim, esse é o ponto, tá? Que tem que ficar para vocês. E a alternativa incorreta é essa aí, porque a contraindicação aqui ela vai ser absoluta e não relativa, tá, pessoal? Então, eu acho que é isso, tá? Foram 10 questões, não foi um quiz muito longo, mas a gente levou aí 40 minutos para fazer. Eu gostaria que vocês se avaliassem aí, enviem, tá? Enviem as respostas, só clicar nesse botãozinho enviar e vocês podem avaliar como é que vocês foram no quiz e avaliar como é que todo mundo foi. Depois eu posso até divulgar e tudo a avaliação geral. Espero que vocês tenham gostado do quiz. É um tema de extrema relevância e que todo radiologista deve saber, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me falar. Se não tiverem dúvida, a gente encerra por aqui. Fiquem à vontade aí. Oi, professor, tudo bem? É o Carlos. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo por aqui, graças a Deus. Deixa eu só tirar uma dúvida. Pois não. Em relação aos devices, assim, que vão para ressonância, eu acho que tem muita pegadinha, assim, de prova em relação ao Tesla, como o senhor, inclusive, abordou em algumas questões, 1.5, 3.0, material que vai para Certo. um, que vai para o outro. Tem alguma coisa, assim, mais objetiva? Porque já recomendaram várias vezes aquele site, o MRI Safety, só que às vezes ele é muito extenso, tem alguma coisa assim mais talvez bisurada mesmo, mais rápido de acesso, coisas que Mas, talvez o senhor tenha mas, visto.
Mais direta, né? Mais direta, pois é, porque às vezes, por exemplo, nas questões como o senhor colocou mesmo, eles botam, isso eu já vi em questões que eles fazem, botam o nome dos devices, ou botam as marcas, e aí fica uma coisa meio difícil da gente ter aquela segurança, né, para poder marcar. E aquele site, o MRI Safety, ele, assim, é Aham. muito, tem alguma coisa mais, talvez, objetiva, um cartaz, assim, alguma coisa que o senhor conheça, com esses mais Com, recorrentes? com certeza, Carlos. Olha, se você colocar aí no Google segurança em ressonância magnética, ou bota só assim, ó, Einstein, segurança ressonância, tem aquelas diretrizes assistenciais. Não sei se você já viu. Basta você colocar diretrizes assistenciais, tem até no site do, aqui é www.saudedireta.com.br, tá? Você está me ouvindo? Estou ouvindo, estou abrindo aqui já, diretrizes assistenciais. Pronto. Esse diretrizes assistenciais, apesar de ele ser de 2012, ele tem umas tabelas bem interessantes, sabe? Assim, de forma direta, ele te diz se algo é contraindicado, se pode fazer na ressonância ou se não pode, se pode na de um e-mail, na de 3 Tesla. É óbvio que ele não é assim, né? Completo, vai ter situações que são situações bem peculiares. Mas se eu puder te indicar uma tabela, algo mais assim, direcionado, bisurado, seria esse protocolo do Albert Einstein, tá certo? Você chegou a abrir aí? Abri aqui, abri aqui. Inclusive, acho que a gente já tinha até visto, o senhor está comentando, eu estou vendo aqui a questão das cores, né? Na aula do Dr. Daniel, inclusive, ele bota, acho que essa mesma tabela, inclusive, com aqueles relativos amarelos e os absolutamente contraindicados em vermelho. Bacana. Isso. É importantíssimo que vocês tenham essa tabela no iPhone, no celular de vocês, viu? Talvez fosse até interessante, não sei, afixar, né, lá no flanerógrafo, né, da Uhum. sala de laudos, Uhum. porque são dados que são extremamente relevantes, né, e que nem sempre a gente tem acesso ali rápido. Mas eu acho que é importante vocês guardarem esse protocolozinho aí no celular de vocês, tá? Bacana, professor, obrigado. De nada, Carlos. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Como é que vocês foram no quiz aí? Foi tudo bem? Acertaram? Tiraram 10? Eu vou já olhar como foi o resultado de vocês e envio, tá? Acho que é isso, né? Ninguém tem mais nenhuma dúvida, acredito, e a gente pode encerrar a apresentação, né?